Pronto, estamos gravando. Bem, qual é o tópico principal dessa semana, né? A gente vai pegar a parte de eletrodinâmica, que está relacionado com como que correntes elétricas geram campos magnéticos, e eu dividi em duas partes. Essa semana a gente focou em três mas três configurações diferentes de um circuito elétrico que podem gerar campo magnético com algumas aplicações interessantes, tá? Não é sempre que um fio, isso é uma das coisinhas que vocês devem ter visto nas aulas da semana, sempre que um condutor é percorrido por corrente, ele gera um campo magnético, independente de qual é o formato desse condutor. Ele pode ser um fio esticado, ou pode ser um daqueles emaranhados de fio que a gente costuma encontrar quando decide guardar fios em casa e vai olhar de novo, tudo virou uma bola de fios, um amarrado no outro. Se fizer passar corrente por aqueles fios, eles vão gerar campo magnético também, mas em geral não são essas situações em que eles não estão com a configuração bem definida que a gente usa como aplicação. A gente aplica... Meu Deus, essa mão aparecendo me deu susto agora. Desculpe. A gente aplica, em geral, a geração de corrente elétrica através de geração de campo magnético usando corrente elétrica, em geral, em configurações em que a gente faz o fio dar voltas em torno de um certo material. Se você só der uma volta, esse material vai ser chamado de espira. Em geral, a gente costuma trabalhar com espiras circulares, um círculo enrolado, o fio enrolado em formato de um círculo, mas as espiras não são obrigatoriamente circulares, tá bom? O nome espira não vem de ser circular, vem de ser uma volta em um certo material. Existem espiras quadradas, existem espiras triangulares, mas elas não são as mais comuns. Ou melhor, não são elas que a gente costuma trabalhar, por conta da matemática que está por trás do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é extremamente aplicado no nosso dia a dia, entretanto, ele tem uma matemática que não é muito confortável, e é por isso que vocês já devem ter notado que cada tópico, cada configuração diferente que o fio está, parece que tem uma expressão diferente para como calcula o campo magnético. Isso vem do fato de que existe uma equação geral, existe uma expressão geral que qual é a corrente, qual é o campo magnético gerado por um fio, independente do formato do fio, independente de se ele tem um círculo, como numa espira circular, ou se é um triângulo, ou se é um fio esticado. O problema é que a matemática necessária para usar essa expressão não é a matemática que a gente estuda aqui. E é por conta disso que do eletromagnetismo, nesta parte de campos gerados por corrente, em geral, só o que sobra para a gente é dizer, ó, a fórmula para esse caso é esta aqui. A fórmula para este outro caso é este aqui. É presente o que, Maria de Fátima? Desculpa, eu não entendi. Eu vou colocar o link para o chat, tá bom? No chat, mas não agora. Deixa a gente dar uma ideia, eu coloco, porque eu vou ter que colocar duas chamadas, uma para turma de química, uma para turma de informática, tá? E aí, o que eu estava dizendo era basicamente isso, que a matemática que está por trás das expressões de como se gera campo magnético com uma corrente elétrica, ela é um pouco mais avançada do que a gente estuda aqui, por conta disso a gente acaba tendo que apresentar direto a fórmula. Dizer, olha, a fórmula para quando é um fio comprido é esta. A fórmula para quando é um círculo é esta. A fórmula para quando tem um conjunto de círculos, como é o caso de uma bobina, um solenoide, é esta outra aqui. Então, a gente tem que se render a apresentar apenas as fórmulas matemáticas, porque a matemática que vai ser necessária para encontrar essas equações do zero, essas fórmulas do zero, é mais complexa do que a gente vai ver aqui, tá bom? Esse é o passo principal. E aí eu escolhi para essa semana, né, para como
modelo, já que não dava para a gente estudar todos os formatos, nem dava para estudar as expressões gerais, eu escolhi três que considero interessantes. Primeiro é um caso de um fio longo. O que é um fio longo, professor? Tem quantos metros tem um fio longo? Não sei quantos metros um fio longo. Dependendo da situação, um fio longo pode ser um fio de 5 centímetros, ou, em outras situações, um fio longo precisa ter 5 quilômetros. Vai depender de qual é o ponto que você está tentando determinar qual é o campo magnético. E essa é uma coisa que é muito comum na física. Toda vez que vocês vão ver uma coisa, é muito grande, é muito pequeno, é muito maior, muito menor, tudo isso são expressões que o físico usa para dizer, olha, eu não tenho muita certeza de qual é o tamanho, não. Então, no caso de um fio longo, o que é que você tem que entender como fio longo? Não depende apenas do tamanho do fio, mas sim de onde você quer calcular o campo magnético. Então, essa canetinha aqui, eu posso imaginar ela como sendo um fio longo? Posso, se eu quiser calcular o campo magnético num ponto que esteja aqui, ó, bem pertinho dela, nessa região aqui. Então, se passar corrente aqui, e eu quiser calcular o campo magnético aqui, nessa região, na pontinha da caneta, tá? Então, eu posso dizer que é um fio longo. Mas se eu quiser calcular o campo magnético aqui em cima, isso aqui já não é mais um fio longo, porque está longe demais para isso. Tá? Para ser um fio longo a essa distância, então isso aqui teria que ser bem maior, teria que crescer bastante. Então, a definição de fio longo depende. Se você estiver muito perto do fio, um fio pequeno é um fio longo. Se você estiver muito longe do fio, o fio tem que ser, de fato, muito comprido para ser um fio longo. Bom, nos problemas que a gente vai resolver, em geral, a gente já vai dizer que o fio é longo e acabou-se. Não precisa ficar se preocupando com qual será o comprimento do fio. Essa informação já é dada de cara. Um fio longo retilíneo é percorrido por uma corrente tal. Esse é o tipo de informação que vocês vão receber. A outra modalidade de fio que eu escolhi, deixa eu ver se eu tenho um fiozinho aqui para mostrar, aproveitar que tem um bocado de coisa aqui, tá tudo bagunçado mesmo, é uma espira. Que eu falei para vocês, uma espira é simplesmente quando você tem um material e ele dá a volta nele mesmo. E ele pode dar a volta assim. Isso é uma espira. Uma espira de fio, né, para passar corrente por ela. Mas se ela tivesse esse formato aqui, ainda era uma espira. Se ela tivesse esse formato aqui, ainda era uma espira. Se ela tivesse um formato triangular, não vou conseguir fazer um triângulo aqui, mas ainda seria uma espira. O importante você tem que ter um ponto de entrada, aqui é o USB, um ponto por onde vai entrar corrente, um ponto por onde vai sair corrente, ou o contrário, não tem problema. O sentido vai ser importante para outras informações sobre o campo magnético, e o campo dá uma volta aqui por dentro, nesse sentido, ou então nesse sentido. Tá? Não tem, por enquanto, para definir o formato, tanto faz, tá? Isso é uma espira de corrente. A gente vai falar um pouquinho mais de profundidade numa espira, porque a espira forma a base de um outro elemento que a gente usa até com muito mais frequência do que só uma espira, que é uma bobina, ou um solenoide. Uma bobina ou um solenoide é um conjunto de espiras. Então, eu pego um desse, boto mais um nessa pontinha aqui, que seria o final dele, eu conecto com outro início. Claramente eu não vou conectar essa ponta no USB, né? Eu estou ligando fios, então eu tenho um desse, ligo outro, ligo em outro, e aí eu tenho um conjunto de bobinas. Um conjunto de bobinas todas interligadas forma uma bobina, um conjunto de espiras todas ligadas forma uma bobina, ou então um solenoide, é a mesma coisa, tá? São dois nomes diferentes para exatamente o mesmo aparelho, se vocês quiserem imaginar assim, o mesmo dispositivo elétrico, eles estão ligados entre si. E aí, o que é que eu quero fazer com vocês, depois dessa breve introdução, que é basicamente o resumo da teoria que está por trás do conteúdo dessa semana. Eu vou apresentar alguns exercícios e a gente vai explorar um pouquinho da teoria e um pouquinho da parte matemática, da prática, dentro desses exercícios, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade para
falar. Se eu consigo colocar o meu celular aqui do lado para tentar acompanhar o chat também. É melhor que vocês falem por áudio, fica mais fácil de eu acompanhar as perguntas. Eu mandei o link para vocês aqui no grupo. Professor, esse solenoide é igual ao da partida dos carros, das motos? É igual ao da... É um motorzinho que tem o mesmo Eu não nome ouvi. da... É sim. É justo. Pronto, eu vou deixar o celular aqui do lado para poder ver o chat também. Tá, vocês já estão vendo a minha tela aí, né? O tamanho dessa letra tá boa ou vocês acham que eu tenho que dar um zoom maior? Falaram lá. Tá dando para enxergar bem. Então vamos lá. Pronto, tá ok. Então vamos lá. Primeira questão é basicamente teórica, mas é bom para a gente entender como é que as coisas funcionam. A seguinte figura, deixa eu mudar logo essa cor aqui, talvez. Isso eu tô bom, tá. Olha aqui a pergunta. A figura representa a vista superior de um fio retilíneo horizontal conduzido com corrente elétrica I no sentido indicado. Então, tá aqui o desenho do fio, eu estou olhando o fio de cima, e esse fio está sendo percorrido por uma corrente I. Essa corrente I representada aqui. A bússola, que foi colocada abaixo do fio, orientou-se na direção perpendicular a ele, conforme indica a figura. Está aqui a bússola. Colocou a bússola embaixo do fio e ela se orientou de forma perpendicular a ele. Perpendicular a esse, formando o nome, tá bom? Imagine agora, se deseja, sem mover a bússola, fazer-a inverter a orientação. Ele quer fazer com que essa parte de cima, vermelha, fique apontando aqui para baixo e a parte azul fique apontando aqui para cima. Quer fazer a inversão. Para obter esse efeito, considere... Então, tá. O que é que ele quer? Trocar a direção do norte com o sul da bússola. E aí ele dá três possibilidades. Vamos ver se três possibilidades são... ele dá 3 ideias, né? Vamos ver se as 3 ideias são possíveis. Primeira ideia que ele diz aqui para fazer essa inversão você pode inverter o sentido da corrente elétrica, mantendo o fio na posição em que ele se encontra na fita. Segunda ideia, efetuar a translação do fio para uma posição abaixo da bússola, mantendo a corrente elétrica I no sentido indicado. E a opção 3 é efetuar uma translação do fio para uma posição abaixo da bússola e, ao mesmo tempo, inverter o sentido da corrente elétrica I. E aí ele fala, desconsiderando a ação do campo magnético terrestre, qual destes conduzem ao efeito? Isso é, essas possibilidades, qual ou quais, pode ser que tenha mais do que uma, faz com que o sentido da bússola inverta. Bem, antes de falar nisso, vamos tentar identificar como é que está o campo aqui. Alguém consegue me relembrar aí como é que fica o campo magnético quando passa a corrente num fio? Qual a configuração desse campo magnético? Ele faz o quê em torno do fio? Faz drift. Tá aqui, a corrente que passa por um fio longo gera um campo chamado de B, um campo magnético
que circunda o fio. Lá no conteúdo que eu passei para vocês. Esse fio aqui vai ter umas voltinhas, vai ter uns círculos de campo magnético ao redor dele. E como é que eu descubro que círculo é esse? Bem, imagina o seguinte. Olhem, eu vou pedir para que vocês olhem para a minha câmera agora, em vez de olhar para a tela. Está aqui o fio. Deixa eu compartilhar a tela para aparecer em tela cheia para vocês. Está aqui o fio. E ele está sendo percorrido por corrente para lá. Pontinha aqui é o sentido da corrente. Como é que eu sei em que sentido está esse campo magnético que circula? Falei, vai ter um campo circulando. Ele pode circular assim, ó, vir aqui de trás e ir para frente e por cima. Pode circular nesse sentido. Ou ele pode vir daqui de trás e passar por cima para trás. Ele sai por baixo, entra por cima. Ou sai por cima, entra por baixo. Como é que eu descubro que sentido é esse? Qual o sentido correto? Professor, pode falar. Seria a regra da mão direita? Exatamente. Eu vou aplicar a regra da mão direita. Tem alguns locais, alguns livros, alguns materiais que ensinam a fazer a regra da mão direita com os dedos assim. Nesse sentido. Não me peçam para explicar desse jeito, porque eu não entendo. Eu me enrolo e eu tenho que olhar na hora no material para poder explicar. Então, vou usar a regra da mão direita do jeito que eu realmente sei explicar como é que funciona, que é usando a palma da mão e o polegar, tá bom? Vocês vão pegar a sua mão direita, vai deixar ela assim, espalmada, com esse polegar fazendo esse ângulo aqui, mais ou menos de 90 graus, e não vão quebrar nunca. Calma, professor, só comprou outra. Okay. Com o polegar espalmado, você vai fazer o polegar apontar no mesmo sentido da corrente. Exatamente o mesmo sentido. Quando você aponta esse sentido, os dedos da sua mão, se você tentar girar, sem quebrar os dedos, claro, você só consegue girar na direção da palma, né? Ninguém consegue girar esses dedos aqui para trás. Só consegue girar na direção da palma. Esse sentido, deixa eu trazer para cá, esse sentido que você consegue girar aqui é o sentido que o campo magnético vai girar em torno da corrente. Então, se a corrente está para lá, ó, e eu apontar meu polegar, eu só consigo girar para cá, ó. Meu polegar gira para cá. Quer dizer, eu vou ter que entrar, sair por baixo. Entro por cima, saio por baixo. Esse é a circulação do campo magnético quando a corrente passa para cá. Se eu inverter, se a minha corrente passar para lá, vejam que vai ser o contrário. Antes, o meu campo entrava por cima, saía por baixo. Agora, se eu estiver nesse sentido, a minha mão vai girar para cá, ó. Então, quer dizer, eu vou sair por cima, entrar por baixo. Saio por cima, entro por baixo. Então, o sentido de circulação é esse. Saio por cima, entro por baixo. Bom, essa é a aplicação da regra da mão direita quando é só um fio. Aponta o polegar na direção da corrente, e aí a palma da sua mão vai conseguir girar no mesmo sentido que o algumas dicas também aqui do que fazer. magnético vai girar. Aí, rapaziada, como sacar, beleza? Primeiramente, Meu microfone tá ligado, pô. você está copiando o seu código aqui. Tá? Eu estava tentando entender se era alguém me perguntando alguma coisa, ou se alguém esqueceu o microfone ligado. E vai clicar Cleiton no tá vendo se consegue o código do PicPay. clicando aqui, a gente já tem acesso a essa aba. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para o seu amigo baixar o aplicativo, certo? Baixa o aplicativo e você copia esse código e manda para ele. Se ele fazer isso, então, incentiva muito as pessoas, grava alguns vídeos também, né, mostrando aí valores e tudo mais. Que o pessoal Cleiton, manda o código pra mim também, eu quero participar aí dessa brincadeira. Né? Cleiton tomou falta hoje. Tá assistindo outra aula na hora da minha aula, mas minha gente. Então, tá, chegamos aqui para a gente relembrar, né? E que o fio vai gerar, passa no fio, vai gerar um campo magnético. A gente viu agora há pouco que já a corrente elétrica, neste sentido aqui, da esquerda para a direita, se eu fizer
aplicar a regra da mão direita, vocês podem tentar aplicar aí na tela, vocês vão perceber que o campo magnético vai entrar aqui na parte de cima, desculpa, vai entrar aqui na parte de baixo e vai sair na parte de cima, então o campo magnético vai estar assim, ele vai sair aqui, só para a gente ir relembrando, né, quais são os símbolos. No ponto que ele sai, a gente coloca uma bolinha com um ponto no meio, no ponto que ele entra, a gente bota um xizinho. Então, tá saindo por cima e entrando por baixo, tá? Essa é a direção do campo magnético em cima e embaixo desse fio. E aí, bem, o que ele fala aqui é, primeira possibilidade, se eu inverter o sentido da corrente I, que ele se encontra, o que, que vai acontecer com a bússola? Ela se mantém? Vamos lá, tentar desenhar o fio aqui do lado, aumentar um pouquinho de espaço aqui. Pensar nessa primeira possibilidade aqui, possibilidade 1. Pego o fio, e agora boto a corrente, passar para lá. O que que acontece com o campo magnético agora? Por onde é que o campo entra e por onde é que ele sai? E aí? Fica desse mesmo jeito? Entrando aqui, saindo aqui? Não. Eu creio que não, professor. Não, né? Eu acabei de mostrar para vocês, quando a gente inverte o sentido da corrente, não inverte o que, onde estava entrando, onde estava saindo. Então, quando está à esquerda, né, da direita para a esquerda, a corrente, vocês aplicarem a regra da mão direita, vocês vão ver que agora o campo magnético vai entrar por cima e vai sair aqui embaixo. E aí, o que acontece com a bússola? Bem, aqui em cima o campo magnético está saindo, significa que, como se no ímã, o campo, o polo norte, e aqui, um polo sul. Já agora inverteu, né? Está saindo por baixo. Então, é como se o norte estivesse aqui embaixo e o sul estivesse aqui em cima. O que acontece com essa bússola, quando o norte, em vez de estar em cima, está embaixo? Se o norte estiver embaixo, para onde é que a bússola aponta? A bússola aponta sempre para o norte. Então, ó, ela vai ficar com o vermelhinho aqui, ó, e o azulzinho ali. Matheus, Então, como é que é? Eu não ouvi, desculpa. não, professor. Porque meu primo tava aqui assistindo Kawaii, eu mandei ele pra casa. Foi mal. Tá bom. Acontece. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, que foi inverter a corrente, ele perguntou, ele me diz na questão, o que eu quero é inverter o sentido da bússola. Se eu inverter a corrente, o sentido da bússola, a bússola, sim ou não? Olha, pessoal, aqui, ó, o norte estava aqui em cima, o sul estava aqui embaixo. Inverter a corrente, o norte e o sul ficaram no mesmo sentido? Não. Não, inverteu. Ok, professor. Então, essa primeira possibilidade, sim, inverte o sentido da corrente. Desculpa, inverte o sentido da bússola. Então, vamos ver se a segunda é. Se vocês quiserem, né? Vocês estão acostumados que seja questão de múltipla escolha sempre faz isso, né? Opa, a primeira inverte. Então, quer dizer que qualquer lugar que não tiver a primeira, eu tenho que cortar, né? Aqui, olha, nas minhas alternativas. Não pode ser a letra B. A primeira inverte e não tem a letra B aqui, não tem a primeira aqui, não pode. Então, ainda pode ser a A, a D ou a F. Então, essa é a segunda inverte. A segunda possibilidade que ele deu aqui é
efetuar uma translação do fio para uma posição abaixo da bússola, a corrente no mesmo. O que ele quer que eu faça é o seguinte: eu vou descer o fio e a minha bússola vai ficar nessa posição aqui. O centro da bússola está aqui. Em vez de estar no meio do fio, está aqui em cima agora, tá bom? Eu não vou desenhar ainda a bússola, porque a gente tem que verificar se vai acontecer alguma coisa. Mantendo o sentido da corrente elétrica. Manter o sentido da corrente elétrica, então eu vou continuar tendo corrente elétrica passando para lá. Aí eu pergunto para vocês, se eu fizer isso, só vai mudar o sentido da bússola? Muda não. Professor, desliga e liga aí o microfone ou a câmera. Por favor. Sim, desliga sim. Pronto, resolveu? Pronto, tá melhor. Pronto, beleza. Desci o fio aqui um pouquinho e a minha bússola está aqui. Originalmente, a bússola está com o norte apontando lá para cima e o sul apontando para baixo. Tá bom? Então, o que que acontece? Aqui é o norte. Como continua no mesmo sentido, essa parte Você disse alguma coisa, professor? Acho que é a internet, professor. de uma Pressão caiu aí? melhorou? Será que é minha nova internet que é assim, que eu não tinha dado aula ainda com ela, então não tenho como saber. Me digam aí se vocês viram alguma coisa aparecendo. Tô ouvindo o senhor agora. Voltou a aparecer o que eu estou escrevendo na tela? Ixi, eu não vi nada você escreveu, não. Mas eu tô ouvindo sim. Tá a mesma tela, pô. Se tiver alguma coisa, mexa ou faça um. Desenha um coração aí para representar todo o seu amor por Pronto, tá nós. aparecendo. Voltou a aparecer? Pronto. Então vamos tentar aqui. Aí agora travou, foi para mim. Então vamos lá. Deu o zoom aí? Apareceu? Apareceu. O que é que acontece? A gente sabe já que aqui em cima é um polo norte, aqui é um polo sul, porque continua, o campo está saindo em cima e entrando embaixo. Agora tem uma questão importante considerada aqui. Imagina o seguinte, se a bússola está do lado de cá, tudo aqui é do lado norte, a bússola vai apontar para onde? Entendeu o que você falou, não, professor?
Tava. Deixa eu voltar aqui na situação anterior, que é mais fácil de ver. Nessa situação aqui, é fácil identificar que o polo norte da bússola vai apontar aqui para baixo e o polo sul vai apontar aqui para cima. Por quê? Porque essa parte de baixo está só no campo norte, só no polo norte do campo magnético, e essa parte de cima está só no polo sul. Que a bússola vai estar numa região em que ela inteira é um polo norte. Para onde a bússola aponta, se ela estiver no polo norte? Hoje no Polo Norte. Ela aponta para onde tiver um polo norte mais intenso. A bússola ela vai apontar naquela direção, na direção do polo norte, certo? Sempre vai fazer isso. Mas se ela estiver numa região em que, digamos que você tem uma bússola que é pequenininha, uma bússola como essa nossa aqui, e toda a região que ela tem imersa é uma região de polo norte de campo magnético, então ela vai apontar para onde o campo for mais intenso. Se ela aponta para onde o campo é mais intenso, essa bússola vai continuar apontando com o polo norte lá para cima, como está na situação original aqui, ó. O polo norte vai continuar apontando para cima se ela estiver aqui. Ou, se vocês preferirem fazer a pergunta de uma maneira mais direta, fazer a seguinte pergunta. O campo magnético ele é mais intenso se eu tiver a essa distância do fio ou a essa distância do fio? Se estiver mais perto dele ou mais distante dele? Mais perto. É mais distante. Eu acho que é mais distante. Mais perto, né? Só para relembrar vocês, ninguém precisa ter essa fórmula decorada, tá? Mas, no caso de um fio reto, longo, o campo magnético gerado por esse fio, a uma certa distância R dele, é dado por essa expressão aqui, ó. Mi0, ficou um triângulo que eu não fiz. Mi0, dividido por 2π, vezes o valor da corrente, dividido pela distância. Então, quanto maior for essa distânciazinha aqui embaixo, quanto maior for esse número, menor é o campo. Se eu aumento a distância, diminui o campo. Então, o campo magnético é mais intenso aqui quando está perto, então a bússola vai ter que apontar para onde? Para cá, né? Para o fio. A bússola vai apontar para o fio. Ah, se ela vai apontar para o fio, então ela vai ficar, ó, com o polo norte apontando aqui para baixo e o polo sul, por mais estranho que isso possa parecer a princípio, apontando aqui para cima. A professora, como é que a bússola aponta para cima? Bem, é a vida. Ela aponta, o norte dela vai apontar para onde o campo for mais intenso, e aí o outro lado é obrigado a apontar, dizendo como se aqui houvesse um polo sul. Tá, aqui é onde o campo está saindo. Aqui ainda é o norte do índice. Ele é o norte mais fraquinho. E aí, por ser mais fraquinho, ele acaba sendo o polo por onde o lado da bússola vai apontar. Não dá para quebrar também esse pedaço aqui da bússola para os dois apontarem para o fio, né? Então, um aponta para o fio, o outro aponta para o lado oposto. Bom? Então, a segunda ideia que ele deu, que é descer o fio e manter a corrente, também inverte. Logo, vou olhar. Possibilidade de resposta não é apenas o primeiro, porque o segundo inverte. Então, pode ser a letra D, apenas o primeiro ou o segundo, ou pode ser a letra E também, que os três invertem. Então, tem que analisar ainda a terceira possibilidade. Eu juro que eu vou fazer essa de uma maneira um pouquinho mais rápida. Terceira possibilidade, efetuar a translação do fio para uma posição abaixo da bússola e, ao mesmo tempo, inverter o sentido da corrente. Tá, eu pergunto para vocês. Tá? Mexer o fio para baixo, a bússola está aqui. Lembra que originalmente o norte dela está para cima, só que a corrente agora está invertida, né? Está para o lado de cá. E significa que aqui em cima eu vou ter campo magnético
que está saindo, e aqui embaixo, campo magnético que está entrando, e aqui embaixo está saindo. Está bem invertido. Se eu fizer esta inversão, para onde que a bússola vai apontar? A gente sabe que toda essa parte de cima, pode falar, se quem abrir o microfone queira falar. Acho que aponta lá para baixo. O norte ou o sul? Aponta para Ah, pro norte. o norte vai apontar para baixo? Vamos. É que o norte tá lá embaixo. O que a gente viu aqui em cima? Que quando a bússola está toda em uma região, que é o caso aqui, ó, que representa o mesmo polo, que é o polo norte, ela vai a norte para onde o campo for mais intenso. Aconteceu aqui. A nossa bússola vai estar aqui dentro, ó, uma região que é um polo sul. Se é um polo sul, eu não vou olhar para onde o aponta, eu vou olhar para onde o sol aponta. E o sul da bússola vai apontar para onde? Intenso, não é? É a mesma situação de cima. O campo desse polo sul é mais intenso nessa região do fio mais próximo ou nessa região mais distante? Mais próximo. Na região próxima, quer dizer que a bússola, ó, vai apontar o polo sul dela aqui para baixo. E, consequentemente, se ela aponta o sul para baixo, o norte ela vai apontar para cima. Né? Não é possível. Quer dizer, se eu descer o fio e, ao mesmo tempo, inverter a corrente, olha lá a bússola original, a bússola não inverte. Então, a letra E aqui. Não inverte. Ah, por não inverte. Não inverte significa que essa terceira possibilidade aqui está incorreta. Não pode ser a letra E. Qual a resposta do problema? Obviamente, aqui. Letra D. Essa é a nossa resposta correta. As duas primeiras invertem o campo magnético, a terceira não inverte o campo magnético. Conseguimos acompanhar essa questão? Alguém aí se perdeu no meio do caminho? Alguém tem outra videoaula? Alguém pegou no sono? Não, professor. Pegar no Tá bom, sono, mas se muita gente pegou. essa daí tá muito fácil. Porque Não, tá. Então, entre D de Deus e E de errado, eu iria em D de Deus. Tá certo. Beleza, então. Então, vamos fazer o seguinte, uma pausa, fazer o nosso intervalo aqui, né? Para aqui essa apresentação, fazer o nosso intervalo, 10 horas estamos de volta, a gente vai ver outra questão e eu espero que essa seja mais difícil. Professor, Pode falar, estou por aqui. a chamada como é que vai ser? Vai ser por formulário ou vai ser presente no chat? Eu vou colocar agora Beleza, vou tamo colocar dois links agora. Um para a turma de informática e um para a turma de química. Então, preste atenção em qual vocês vão assinar, por favor. sem problema, professor. Aí, se eu assinar as duas, eu ganho duas Deixa eu presentes. só pegar aqui os links. É óbvio que não, né? Você parece que é mané. Não, tira zero. Fica sem nenhuma. Porque, assim, uma assinatura certa elimina uma assinatura errada. Aí fica zero. Ah, faz sentido. Mas as fotos não valem nada mesmo, então tudo de boa. Para que tem servido as presenças, né? Elas têm servido basicamente para que eu consiga saber quem não está conseguindo assistir às aulas, e aí quando eu sei quem não está assistindo às aulas, eu vou e peço para a ETEP e perguntar, e chamar os pais de vocês para saber, olha, por que o menino não está assistindo às aulas? Aí, já teve uns 2 casos que foi assim, oxe, ele assiste às aulas todo dia, mas o menino dorme durante a aula e não assina a presença. Professor,
Diga lá. No ensino remoto tem como reprovar por falta? Não, tem não. Assim, o sistema tá... Porque no Seu presencial... swap, quando eu vou colocando as faltas no swap, vai ter um momento que ele vai dizer que o aluno reprovou por falta. É possível que isso aconteça. Mas na hora que a gente for fechar os diários, no final do ano, aí essas faltas não vão ser consideradas para reprovar, entendeu? É só porque o sistema não está pronto ainda para não reprovar por falta. Basicamente é isso. Mas lá no final, aí a gente consegue não considerar essas faltas na hora de fazer a aprovação ou não do aluno. Não precisa se preocupar, não. A gente está agitando, né? Mas o pessoal da informática, da reitoria, está trabalhando para resolver isso. Para que a gente possa colocar as faltas e não precisar se preocupar com o fato de se vocês vão ou não serem reprovados. Tá? Bem, quando vocês acessarem os links, cada um dos links tem dizendo qual é a turma. O pessoal de Química, essa primeira lista que eu acabei de colocar, está falando a data de ontem, até para facilitar, tá bom? Então, pode assinar como, sem essa preocupação de ser a data de ontem, que quando eu for registrar, eu vou registrar com uma data de hoje. Coloquei aí as duas listas. A primeira é a de Química, a segunda é a do pessoal de Informática. Professor, Pode falar. a lista de Química está falando que não aceita mais ser respondida. Deixa eu clicar aqui, eu acho que eu esqueci que essa lista era de ontem, né? Então, talvez a outra lista também esteja com esse problema. Mas eu estou autorizando agora. Pronto, pode ir lá que eu já autorizei. Estou vendo aqui a de Informática, talvez esteja com o mesmo problema. Não, a de Informática não está, não. Vão lá de novo agora, para ver se deu certo? A de informática tá normal. Professor, você não vai parar de gravar, não? Tá ok? Tá ok, a de Eu já informática. devia ter parado, né? Foi mal.